Esta é a apresentação do Projeto Integrador 4 para a Univesp Polo de Vargem Grande Paulista. O título deste projeto é Minha Cidade, Minha História – A conscientização da cidadania através de memórias familiares. Este projeto se fundamenta na necessidade de promover o conhecimento das características históricas e sociais que definem o município em que a criança vive. Apresentar às crianças os vários aspectos que formam a sociedade na qual estão inseridas garantem-lhes o conhecimento dos elementos constituintes da sua própria identidade. Desvendar a história do município, atrelada à história de vida de cada família, proporciona à criança a participação dela como cidadã em formação na sociedade e detentora do patrimônio histórico do município. Tomamos como ponto de partida deste projeto o seguinte problema: como a criança pode construir o conhecimento histórico-social de sua cidade a partir de suas trajetórias e vivências? Como objetivo geral, auxiliar a criança a se identificar como sujeito histórico, isso é, aquele que participa ativamente da construção da história juntamente com a sua comunidade. Os objetivos específicos são: valorizar a história do município como elemento constituinte da identidade de cada criança, despertar o interesse pela cultura local e sua participação nela, contribuir com a percepção da responsabilidade pela construção e reconstrução histórica, reconhecer o valor histórico de fotos, livros, jornais, lembranças familiares, entre outros, e reconhecer o espaço geográfico da cidade como espaço coletivo alterado pela existência humana. A partir dos objetivos específicos, as atividades desenvolvidas para este projeto foram planejadas em habilidades apontadas pela BNCC. As atividades de história, baseadas diante dos temas Povos e Culturas, Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social, e Os Patrimônios Materiais da Humanidade. A proposta para o ensino de história deste projeto toma como referência o artigo de Schmidt, que busca fazer com que os alunos construam a história a partir da sua própria história, produzida por meio de interações sociais. Nas atividades propostas para a geografia, espera-se que os alunos adquiram a competência diante dos temas conexões e escalas, ao distinguir os conceitos de cidade, forma, função e rede urbana e analisar as mudanças sociais, econômicas, culturais, políticas e ambientais provocadas pelo crescimento das cidades. E para o ensino de geografia, toma como referência o trabalho de Cavalcante, que aponta como é essencial que as crianças notem as mudanças na paisagem também como consequência da ação humana, e a maneira que essas mudanças nos afetam. O projeto foi desenvolvido como sugestão para ser disponibilizado à turma do 5º ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Angelino Ângelo Rodrigues. Tendo em vista a reorganização da escola perante o atual cenário de pandemia, a proposta foi organizar um roteiro de estudos que seria enviado aos alunos de forma fictícia. As atividades eram hipoteticamente enviadas semanalmente, e ao final de cada atividade havia um desafio, com o objetivo de fazer com que os alunos conhecessem melhor a história de sua família e a relação dela com o lugar em que vive. Para representar as fotos e lembranças dos alunos, os integrantes deste projeto coletaram material nas mídias sociais, contaram com a contribuição de amigos e também utilizaram recordações pessoais. As fotos antigas que mostram o município foram cedidas pelo Departamento de Imprensa da Prefeitura. As fotos atuais térreas são de autoria própria e as imagens atuais aéreas cedidas por uma página de mídia social.
Para a obtenção de dados históricos associados aos símbolos do município, bandeira e brasão, foi realizada uma entrevista por meio de videochamada com o cidadão Newton Alves Barbosa, autor desses símbolos. A narrativa de Newton sobre seu trabalho de pesquisa, da maneira como compôs e ilustrou suas obras para o município, contribuiu com a história oral, que é crucial para a compreensão dos fatos e dá novos contextos aos documentos. A história oral possibilita a construção do conhecimento histórico e permite a melhor compreensão dos acontecimentos ao fazer conexão com o presente, e através dela eterniza-se a cultura de um povo. Desse modo, é possível constatar a importância da memória e da fonte oral. Este projeto busca dar ênfase à história local através de documentos familiares e história oral, descentralizando o conhecimento fragmentado e elitista que normalmente é produzido e disponibilizado para as escolas, e auxilia a valorização da cultura da comunidade a qual pertencem os alunos. Espera-se que, assim, cada aluno possa ver-se como sujeito participante da história, ao vincular experiências passadas e no compromisso de repassá-las, perpetuarão seus valores sociais e culturais, a identidade e os demais fatores que fundamentam a memória da cidade. Portanto, espera-se que, ao abordarem o passado, detentor dos vestígios eternizados da evolução recente da cidade de Vargem Grande Paulista, o cidadão possa sair da ignorância do futuro. Assim, a conscientização da participação ativa na comunidade tem o intuito de conduzir ao reconhecimento da cidadania.